lhes abençoar. Obrigado, pastor Ramon, nosso jovem pastor, que vimos praticamente nascer aqui em Criciúma, né? Conhecemos o Ramonzinho andando nos corredores desta igreja aqui, brincando com a gente, filho do grande companheiro, amigo, pastor Genoval, que foi meu vice-líder da meu ADIC, no ano de 1978, depois seguiu o ministério, hoje é uma bênção, está jubilado, e o DNA e os frutos dele estão aí, servindo para nós aqui. Jogou o pão sobre as águas e nós achamos aqui. É um prazer rever o pastor Roberto, agradecer pelo convite, pela confiança, pastor Marlon e toda a sua equipe, né? Que agora o pastor Marlon resolveu mostrar um pouquinho dos seus predicativos, né? Agora também é tecladista, e é uma coisa importante, né? Polivalência, e é isso que precisamos na obra de Deus, né? Meu nobre evangelista Mário. E rever a igreja, dizer da satisfação de estarmos aqui. Minha irmã estava aqui, não sei se saiu, veio comigo de Floripa, acabei de chegar de Florianópolis, estava lá na região, mais ou menos 15 dias, alguns trabalhos na região. Mas prometemos estar aqui chegamos, porque eu amo esta igreja. E sempre quando estamos aqui, sempre recordando bons e inesquecíveis momentos na obra do Senhor. Não podemos esquecer o nosso decano, veterano, pastor João Seno, a sua querida esposa, a sua família toda, esposa do pastor Roberto. Obrigado. São pessoas que Deus colocou nesta igreja, nesse local, para nos abençoar. Então vamos fazer uma breve reflexão nesta tarde, cumprimentando também os nossos internautas. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus, a Bíblia do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, e quero ficar apenas com o versículo 5 neste momento. E depois estaremos fazendo uma breve reflexão sobre esse assunto. Mateus 25 e 5, dá para dizer amém? Amém. Obrigado, irmãos. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Em outras traduções, vocês vão encontrar por aí, tardando o noivo, tosquenejaram todas, adormeceram todas, e assim sucessivamente. Assentai-vos, prezados irmãos, e eu quero falar para os irmãos o que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. E este versículo, confesso aos irmãos, que tem me incomodado nesses últimos dias. Nesses 65 anos de idade, praticamente 100% da minha vida na obra do Senhor, porque nasci no Evangelho e me criei nos bancos também da igreja aqui. Com 13 anos começamos como auxiliar, cooperando na obra do Senhor, no período pastor Nilton dos Santos, de saudosa memória. Então já temos uma caminhada, com muitas experiências, vendo Deus agindo de diferentes formas, Deus trabalhando em todas as direções, e nós sempre na expectativa, aguardando o momento em que todos nós queremos, porque senão não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui por um motivo, porque nós queremos estar com o Senhor Jesus para todos sempre, amém? Senão ficaríamos em casa. A nossa razão, a razão maior de estarmos aqui, é porque nós estamos nos preparando para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se para muitos é uma incomodação, é uma preocupação, mas para o crente fiel, para aqueles que buscam ao Senhor, e que vivem em comunhão, e que vivem com as suas vasilhas cheias, aguardam a qualquer momento a volta do Senhor.
porque um dia estaremos para sempre com Ele. E tudo que fizermos aqui será bênção, será maravilhoso. Como diz aquele hino que Dico Rosinho, de saudosa memória, cantavam: tudo isto é céu para mim, né? Tudo isso aqui é céu para nós também. Mas a maior e definitiva alegria é estarmos para sempre com o Senhor, queridos irmãos. Ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais separação, não haverá mais perda, mas sim gozo e paz no Espírito Santo de Deus. Jesus nos traz esta parábola e quando ele trata desse assunto, ele é uma série de assuntos sobre a própria vinda de Jesus, a própria volta dele, começando no capítulo 25 de Mateus, e ele vai, de 24 em diante, ele vai dissecando e falando em parábola, para que o povo entendesse. E quando chega na parábola das 10 virgens, que os irmãos estão cansados, e o Senhor quer nos mostrar, quando ele fala aos discípulos, na parábola das 10 virgens, estas jovens, chamadas de damas, porque o que acontecia exatamente naqueles dias de casamento, pouco se sabe, mas o que se sabe é que era um cerimonial totalmente diferenciado, e eu pude presenciar, pastor Roberto, lá no Egito, quando nós fomos a Israel, eu tive a grata satisfação de vir um cortejo de casamento lá no Egito, e é muito parecido com o cortejo em Israel. Até a Zelma entrou no meio lá e ficou junto com o sacerdote. E eu pedi que eles cantassem aquela música deles, bem alta, que eles começaram a cantar. Foi muito interessante. E vinha ali alguém na frente do noivo, gritando, abrindo caminho para o noivo. E o cortejo ia seguindo à frente. E o que Jesus fala nessa parábola sobre estas damas, que exatamente eram escolhidas, chamadas as 10 virgens. Elas estavam ali, preparadas, esperando, cada um com seus atributos e com seus preparos para a vinda do noivo. Todas elas tinham azeite e a sua botija, mas 5 delas tinham apenas o necessário para um dia, para alguns momentos. Algumas estavam com suas vasilhas, com o que apenas receberam quando receberam a missão, mas não acrescentaram para elas o que é fundamental, que é o depósito, que é o essencial, que é a reserva, que é o subsídio, que elas precisassem, porque na hora que começasse a apagar as velas e começasse a apagar a luz, porque estava faltando azeite, elas teriam que repor este azeite. Mas se aquele azeite que estava naquele recipiente, naquela lamparina, acabasse de repente e ela fosse buscar e não tinha reserva, automaticamente elas estariam no escuro. A diferença de uma e de outra está em determinado aspecto, e posso dizer único aspecto. Todas estas damas que estavam esperando para ouvir o grito de quem estivesse dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. 5 às 10 teriam que sair, todas com seus azeites cheios, preparados, a lamparina acesa. Mas as imprudentes usaram por um período, enquanto estavam ali aguardando o noivo, e o noivo demorou, porque com certeza o noivo estava conversando com a família. Naquele tempo se discutia trocas de favores, né? Aquilo que a noiva ia receber, o que o noivo ia dar, e assim sucessivamente. O noivo com certeza estava
na casa do pai da moça, conversando e estabelecendo detalhes. Assim como Deus está conversando com Jesus nos céus e com seus anjos, dizendo: quando é que nós vamos? Está na hora de tocar a trombeta. Está na hora de eu ir buscar a igreja. Nesse momento os céus estão se movendo. Eu sinto que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E os anjos já começam a ficar entre si conversando. Já está próximo de nós começarmos a tocar a trombeta. Eu espero a ordem para tocar as trombetas, com certeza estavam até ensaiando. Muitos anjos, arcanjos, querubins estão ensaiando para esse grande séquito, para esse grande momento da igreja. Aleluia. Só que as 5 imprudentes ficaram apenas com o que receberam no começo da sua fé. Ficaram somente com o que receberam no momento da missão. Usaram, desfrutaram, se utilizaram daquela iluminação até adormecerem. Mas as prudentes tinham do seu lado um depósito guardado. Porque elas sabiam que no momento que estivesse perto, que o noivo, durante a noite, ele poderia demorar, já prevendo que podia demorar, elas iam repondo o óleo. E quando colocava o óleo sobre a lamparina, o fogo continuava aceso nas suas lamparinas e tinham iluminação preparadas para ir ao encontro do noivo. E quando Jesus fala sobre isso, ele fala sobre o Espírito Santo de Deus. No último encontro que nós tivemos ali, regional, e o senhor chegou lá, no Vale de Laguna, né? Região de Laguna. E o presidente da convenção, pastor Nilton, estava falando sobre o lema, né? O tema agora da convenção, sobre o Espírito Santo. E ungidos, conduzidos pelo Espírito Santo, que é o tema da nossa convenção. Eu fiquei muito feliz de ouvir isto, porque a igreja, mais do que nunca, irmãos, precisa estar preparada, trabalhada, orientada, para que estejam com as suas lamparinas não só acesas, mas com os seus depósitos cheios, para estar repondo mediante a crise que vamos viver. Nós estamos num momento cruciante e crucial. Uma crise moral, crise econômica, crise social, em todos os aspectos da sociedade. Guerras, fome, pestes. Nunca se ouviu em toda a história uma permissividade tão grande em todos os meios que nós estamos vivendo. Cultura se transformou sinônimo de profanação. Você não pode mais levar uma criança no museu, porque o museu que antes você levava para conhecer historiadores, pessoas que demonstravam o que fizeram de bom ou escreveram, ou retrataram algum aspecto positivo da sociedade, vocês irão ver símbolos de homossexualidade, pessoas nus, como nós vimos, vocês estão cansados de ver isto na internet. Há uma inversão de valores, há um ataque contumaz e sistemático contra a família e contra a igreja do Senhor, para destituir, para acabar, para mexer no fulcro, na base, na estrutura que sustenta os princípios cristãos e moral que sustenta essa sociedade. E Satanás não vai parar por aí. As leis, aguardem, senhores, e será cada vez mais difíceis, dificultando para que o cristão tenha plena liberdade. Em muitos países nós sabemos que já essa liberdade perderam, porque tem dificuldade
de servir ao Senhor, porque cessou a liberdade. Pessoas têm que servir ao Senhor escondidos. E muitos não aguentando a pressão, não aguentando a crise e a banalização das coisas, porque as coisas não vêm só numa área, ela vem em todos os aspectos da sociedade. Vem na família, vem no meio político, vem na sociedade, vem na mídia, vem na televisão, vem no rádio. É todo um sistema global organizado, sistemático, que vai mexendo na estrutura básica. E isso faz com que as pessoas entrem em conflito. Já há muitos anos, quando eu comecei, eu lembro, o primeiro ano que eu entrei na faculdade, o primeiro professor que eu encontrei, eu lembro a primeira palavra que ele colocou no quadro negro. E daquele tema, daquela palavra, ele começou toda uma fala sobre a questão de mudança de princípios, de que a família tem que ser repensada, de que os valores têm que ser repensados, e botou lá status quo, e começou a discutir essa questão. Eu disse, isso já fazem alguns anos. E dali para frente, os irmãos, imagina como estão hoje os nossos filhos nas universidades. O que eles vêm sofrendo. A pressão dos filhos. Os pais criam os filhos no caminho do Senhor. Orientam. Mas quando eles entram na universidade, há um lamaçal, há uma indução, há um preparo para destruir tudo que ele tem de princípio e valores. E você corre risco de perder isso. E esses jovens serão os futuros membros dessa igreja. E se eles não estiverem alicerçados na palavra, e não tiverem consigo a sua vasilha, com o recipiente de reserva de azeite para repor, para estar sempre mantendo a luz acesa, ele pode entrar em trevas. E isso é muito preocupante, irmãos. E Jesus coloca desta forma para os discípulos, para todos que estavam ali falando sobre estas damas. Elas não eram as noivas que iriam casar. Muitos pregam isso, mas não é isso. Elas eram apenas damas, esperando ordem para sair ao encontro do noivo quando ouvirem o grito. Eu estou para ouvir, irmãos, a qualquer momento esse grito. Eis o noivo. Aleluia. O apóstolo Paulo coloca de uma forma muito clara: nós que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Isso quer dizer que Jesus já veio para quem já está no Senhor. Muitos dos nossos companheiros já estão com o Senhor. Jesus já veio para eles, porque eles só serão acordados no arrebatamento da igreja. Mas nós, se estivermos aqui e ouvirmos o grito, nós seremos transformados, e é essa palavra que a Bíblia fala. Quem está com o Senhor já dorme com o Senhor, e por isso a Bíblia diz: bem-aventurado os que desde já dormem no Senhor. Porque não vão passar o que nós vamos passar, do que muitos vão passar. É essa ausência de valor com que faz com que pessoas entram na igreja, saem de igreja, não se contentam, não estão contentes aqui, vão para lá, vão para cá, porque não tem mais azeite. Acabou o azeite, não tinha reserva. Usaram o azeite enquanto estava ali na lamparina, foi acabando o azeite, agora não tem mais azeite, eu sou obrigado a buscar onde tem, eu vou para cá, vou para lá, e nunca encontro, porque o azeite que nós precisamos não se busca assim. O azeite que Deus nos deu para que nós tenhamos todos os dias é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso, igreja do Senhor, não é novidades para vocês, e a maioria do que aqui está, ou pelo menos boa parte do que aqui está, sabem disso. Eu sou de uma geração pentecostal. Eu sou de uma geração que viveu, pastor Geraldo, meu amigo Geraldo Felizardo,
Sou da geração que ouviu os passos de Jesus nessa igreja ao lado de quem profetizava. Sou a geração que viveu vendo os jovens saindo dos porões das igrejas, subindo as escadarias, falando línguas estranhas. E saíam como tochas, pregando o evangelho pelas ruas desta cidade. Sou dessa geração que não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. E eu me preocupo às vezes quando pregamos em outras igrejas, ou qualquer igreja que pregamos, quando a igreja já está sem o azeite de reserva. Está queimando o último pavio, está escurecendo ali, viu, meu querido amigo Mário? Ali está ali o família no finalzinho ali, quase o azeite apagando, fumegando já. E não consegue fazer a reposição do azeite, porque não buscaram a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos buscar urgentemente, pedir, fazer campanhas de oração, para que o Senhor não retire de nós, que Ele renove, que cumpra o seu propósito, como Ele disse em sua palavra, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu aguardo isso, eu ainda espero isso, de que nós tenhamos um grande avivamento no meio do povo de Deus, e que pessoas sejam renovadas, sejam estimuladas, cada vez mais, a não só viver o Evangelho, mas estar cheio do Espírito Santo, para poder ser luz. A luz, irmãos, vocês imaginam uma vela. Jesus aqui fala da lamparina, fala do azeite, mas depois a ciência trouxe a vela, a evolução trouxe a lâmpada, e assim foi, né? Lembrando, né, para mim que fiz o curso técnico na SATIC, curso de eletrotécnica, eletromecânica, em 1977, quando me formei, eu lembro que a gente estudava muito a questão de circuitos elétricos, né? Então vocês estão vendo aqui uma lâmpada, as lâmpadas estão acesas aqui, mas elas estão acesas porque existe uma energia correndo nos condutores, que são os fios. Hoje são lâmpadas, talvez, filamento de mercúrio ou outro produto. Hoje existem outras mais modernas, mas as primeiras que apareceram foram com filamento de tungstênio, como Thomas Edison criou, que ele sofria um aquecimento, por isso produzia luz. Lei de Kirchhoff, a lei de Ohm, e tudo isso são leis específicas que tratavam de circuitos elétricos que produziam luz. Há uma fonte geradora, né, que produz lá, como nós temos em Capivari, que distribui. Há uma fonte geradora, mas há uma distribuição de energia. Mas para que você tenha esta luz presente neste local, é necessário que nós acionemos o disjuntor. A corrente está fluindo, mas se nós não chegarmos no interruptor e acionarmos, não vai ter luz acesa. Mas a energia está ali. A energia está ali. Você pode não ver, né? Mas quando você coloca a mão na tomada, o que acontece? Você não leva o choque. Os neurônios já recebem aquela mensagem instantaneamente, o neurônio já encaminha para o seu cérebro, emite uma mensagem, milhões de neurônios, e você diz, ai, porque um só elemento ganhou choque, mas o corpo todo recebeu a resposta. Assim também é Deus. Muitos não sentem porque não querem, não conseguem ver, mas pode sentir. Se você não sente, é porque você não está buscando. Ele está perto, a Bíblia diz, Ele está perto dos que o buscam. E quando nós alimentamos, quando nós apertamos o interruptor, quando nós deixamos o azeite continuar iluminando em nossa vida, podemos exemplificar a vela, por exemplo. Enquanto ela se desgasta, ela produz luz aos que estão ao seu redor, produz vida aos que precisam de vida. Aleluia. Mas só pode fazer isso aquele que está com a sua lamparina acesa e o óleo transbordante. Aleluia.
E o Espírito Santo de Deus é isso em nossas vidas, irmãos. Por isso o salmista Davi disse: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Porque ele falava exatamente disso. Quando os judeus faziam as suas festas, era comum que eles trabalhassem com os seus alaridos, com seus sons, com suas trombetas, para designar o tipo de festa que estava acontecendo, o ritual que estava acontecendo. E todas estas festas tinham uma simbologia, como ainda tem para eles, porque representava algo muito grande, uma comemoração de uma vitória, e uma comemoração de uma grande vitória e bênção. E o salmista disse: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, porque ele sabe que somente aqueles que estarão com seus ouvidos atentos é que ouvirão a voz do noivo, dizendo, alguém vai gritar: eis o noivo, eis o noivo. E onde você está? Alguns vão ouvir e não estarão com suas lamparinas acesas, e outros nem ouvirão. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que vamos ter que sair ao encontro. Aleluia. E que esse encontro seja realmente algo que simbolize, que represente o que é mais importante para cada um de nós, como cristãos em nossa vida. Sermos sempre cheios e revestidos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O salmista Davi disse: apesar das suas dificuldades, das suas crises existenciais, em alguns momentos difíceis, momentos que desagradaram a Deus, momentos que agradaram a Deus, louvores que agradaram a Deus, mas também momentos em que ele desagradou a Deus. Mas ele teve a humildade para dizer: Senhor Deus, podes tirar tudo de mim, mas não afaste de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que era a única coisa capaz de trazer vida e esperança ainda nos dias que ele estava vivendo. Então diga nessa tarde, diga para Deus: Senhor, posso estar vivendo agora um momento de uma dormência espiritual. Tu podes estar tardando um pouco mais para dar esse tempo. E que esse atraso proposital de Deus, porque Jesus já poderia ter vindo, mas ele esperou um pouquinho mais, por causa de mim e de você. Ele tardou um pouco mais o ponteiro do relógio, para que eu e você tivesse tempo para fazer um pouco mais para Deus, para se dedicar, buscar, abastecer o nosso depósito de azeite. Aleluia. Aquelas que estavam esperando, as noivas, as moças, elas tosquenejaram, elas cansaram. O noivo não vem mais, Jesus não vem mais. Muita gente vai dizer assim: Jesus não vem mais. Desde que meus pais dormiam, a Bíblia diz isso, já te falava na vinda de Jesus, e Jesus não veio. Já no primeiro século da igreja, há aqueles que diziam que Jesus não vinha mais porque não veio para eles, eles achavam que era em seguida. Mas eles não entenderam o que Jesus falou. Jesus disse que eles tinham que estar com as suas lamparinas acesas, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que o noivo há de vir. Nem eu, disse Jesus, somente o Pai. O que muitos se esquecem de dizer que enquanto Jesus não vem, você está indo. Tem gente que acha que é imortal. Parece que a vida, para ele, se preocupa mais com a vinda de Jesus somente. Mas ele não se preocupa de que daqui a um minuto nós não podemos estar mais aqui. E para nós Jesus já veio. Para os que morreram, Jesus já veio. Então por isso Jesus disse: ficai firmes, atentos, vigilantes, sempre vigilantes, porque não sabeis a hora em que
o noivo vai voltar. Os irmãos entenderam isso que o Espírito Santo quer dizer para você? Amém? Por mais que você ache que a igreja, que Jesus demorou, que está demorando, não veio ainda, mas Ele virá. Alguns terão a sorte de serem arrebatados, mas outros serão ressuscitados. Mas para você ser ressuscitado, você precisa morrer. Para morrer, você precisa estar preparado. E isso é o mais importante de tudo. É isso quando você olha para uma igreja como essa, para uma congregação como essa. E lembra, eu fico olhando aqui, eu faço uma viagem no tempo, sabe, meu Mário? E eu começo a me lembrar daqueles rostos, daqueles irmãos antigos, aquelas irmãs antigas que cantavam no coro. Lembro de uma por uma o nome delas, né? Cada um, a identidade que cada um tinha aqui, o trabalho que faziam na igreja, na Abadeus, aquilo que faziam aqui, já estão com o Senhor. Não é, irmão Geraldo? Quantos já foram? Quantos dos nossos companheiros de equipe já estão com o Senhor? Da campanha Cristo a única solução, pastor Geraldo, só tem eu e o Vânio. Os demais já estão com o Senhor há muitos anos. E nós daqui a pouco também estaremos com o Senhor. Mas o que eu quero pedir para o Senhor nessa noite é que Ele mantenha sempre o seu espírito, sempre cada vez mais essa chama acesa. Porque eu quero dizer como Davi: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não afasta o teu Santo Espírito da minha vida. Porque se você está cheio do Espírito Santo, você resiste à tribulação, você resiste à intempérie, você resiste à decepção, você resiste qualquer afronta de Satanás. Aquilo que foi lido aqui, não se turbe o vosso coração. O irmão Mário leu aqui. Não foi o que Jesus disse? Na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Porque se não fosse, irmãos, Jesus tinha dito, se não fosse Pedro, João, Tiago, Tomé, eu ia dizer para vocês. Mas na casa de meu pai tem muitas moradas. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sundarabassuri sandarabagai. Governos pagam milhões, gastam milhões para fazer um plano habitacional. Se organizam, tentam, fazem, constroem. Mas por mais que constroem, nunca é suficiente. E sempre alguém sem teto. Mas o nosso Pai não. O arquiteto que criou os céus e a terra, aleluia, aleluia. Ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu não sei que tipo de morada, como disse o irmão Mário aqui, deve ser mansão, né? Porque a Bíblia fala em ouro. Gostei disso. Mas se não for de ouro, se não for de prata, mas o que interessa para mim é estar ao lado do Senhor Jesus, é estar para sempre com Ele. Não há alegria maior, irmãos. Por isso, esta palavra nesta noite, porque o Espírito Santo tem me incomodado com esse versículo, tardando o noivo. Tosquenejaram muitos, tosquenejaram todos. Todos de uma forma dormem, todos de alguma forma vacilam, porque a Bíblia diz inclusive, que me parece incoerente, mas é verdade, nesse texto diz que todos dormiram. Todos vacilaram, até nós que estamos aqui, alguns estão ouvindo aqui, mas está entrando aqui, está saindo por aqui, a palavra não faz efeito, não tem guarida no coração. São noivas, mas são noivas distraídas, são damas distraídas que vêm ao culto, mas não deixam o Espírito Santo trabalhar, estão aqui enquanto o azeite daquela vasilha está queimando. Mas vai chegar um momento que você vai precisar ter reservas. Aleluia. Então aproveite enquanto você está aqui, enquanto o Senhor dar essa oportunidade para você. Reabasteça a sua vasilha se ela está vazia. Aleluia. Reabasteça, seja renovado com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne.
E andar em espírito, irmãos, é algo fenomenal. Andar em espírito é você viver 24 horas falando com Ele, dirigindo, cantando em casa, lavando a louça, trabalhando, e você está cantando aqueles hinos maravilhosos, e o Espírito Santo descendo como uma brisa sobre você. E não tem local para isso não. Quando você anda no Espírito, o Espírito Santo vai lhe conduzindo todas as coisas, lhe mostrando todas as coisas. E no mesmo capítulo, no mesmo versículo do capítulo 14, se eu não estou equivocado, lá de João, conforme foi lido aqui, ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Vocês estão tensos, né? Primeiro ele disse: não se turbe o vosso coração, fiquem tranquilos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Mas eu vou, mas deixarei com vocês. Aleluia. Mas eu deixarei com vocês o Consolador. Ele vai me representar, é o meu embaixador. Ele vai me representar e o Espírito Santo vai lhe ensinar, vai conduzir vocês em todas as coisas. Aleluia. Quem deseja esse Consolador em sua vida? Esse Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nas madrugadas, nas noites difíceis em que você está ali gemendo, chorando, e talvez não tenha nem mais força, nem mais lágrimas para chorar. Mas está ali o Espírito Santo de Deus ao seu lado, gemendo, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis, que não se expressam em palavras. Ele está intercedendo por mim e por você, pela sua vida, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido. Andai em espírito. Aleluia. Vamos se pôr de pé. Eu havia preparado um esboço, mas o Espírito Santo faz sempre do jeito dele. E ele me conduziu para esta mensagem para dizer para você nesta tarde que o Espírito Santo tem gemido por muitas pessoas aqui, que já pensaram inclusive de sair da igreja, se afastar, que estão cansados como aquelas virgens, estão cansados de esperar, e já estão começando a tosquenejar, a dormitar. Mas você precisa nessa noite clamar ao Senhor, pedir que Ele reabasteça a sua vasilha, que seja renovado o espírito. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, foi por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que revestidos de poder? Porque quando eles conheceram a Jesus, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Todo salvo, quando aceita Jesus, ele já recebe o Espírito Santo. Agora, para ser renovado em Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, como foram no dia de Pentecostes, é algo que exige mais do que uma decisão simplesmente de aceitar. É uma decisão de querer. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está no imperativo afirmativo, foi uma ordem de Jesus. Vocês têm que ir para lá. Mas mestre, Jerusalém tem perseguição, tem problema lá onde nós vamos, no templo não dá, os judeus não deixam entrar lá. Como é que nós vamos para lá? Não há igreja para nós lá. Mas tem um cenáculo lá. Vocês vão para o cenáculo. Aquele cenáculo está desocupado. Nós estivemos lá, né, pastor Roberto? Conhecemos o cenáculo lá, pastor João Seno. Eles foram para o cenáculo.
Não deu para ir no templo, foram para o cenáculo. Se não deu para orar no quarto, irmão, ora na cozinha. Não deu para orar na cozinha, vá para o carro. Não deu para orar no carro, ore onde você estiver, mas fique ali, na presença do Senhor, ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Jesus, e tinha uma multidão. Quantos ficaram lá? 120. O resto foi embora. Já recebemos o azeite para essa lamparina. Deu, tá bom. A lamparina tá com esse azeite aqui, isso aqui é suficiente. A lamparina daqueles que foram para casa se apagou. Acabou o azeite. E voltaram para a escuridão. Mas os que ficaram em Jerusalém, aleluia. E de repente ouviu-se um som, um vento soprando sobre eles, e foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder, e saíram por ali pregando o Evangelho do Senhor, saíram dali como chamas. Os que ouviram e que não conheciam aquilo, pessoas de diversas línguas e nações, eram os que profetizavam, os que falavam línguas, pregavam para aquelas pessoas em suas línguas. É assim que o Espírito Santo faz, ele torna qualquer um poliglota. Aleluia! Quer ser um missionário poderoso, vitorioso, quer fazer vários cursos, faça, é importante que você faça. O maior poliglota é o Espírito Santo, o maior teólogo é o Espírito Santo, o maior preparador é o Espírito Santo, o maior consolador é o Espírito Santo, é Ele que faz todas as coisas por nós. Jesus disse, eu deixarei Ele convosco, Ele irá cuidar de vocês. Quantos querem uma oração em favor do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua família, ou querem pedir ao Senhor nessa tarde, para que o Senhor renova as suas vidas, que haja renovo na sua vida, que o azeite não se apague, mas que você possa estar cada vez mais abastecidos com o óleo do Espírito Santo de Deus, para que a sua vida seja cada vez mais dinamizada, cada vez mais fortalecida e preparada para os próximos dias que haveremos de passar. Para que não venhamos a dormir e de repente ser tarde demais. E quando serem acordados, dizem, o que houve? O noivo já chegou. Mas o meu azeite acabou durante a noite, enquanto eu estava servindo ao Senhor aqui, eu estava indo ao culto e voltando, mas agora eu facilitei, não tem mais azeite. Ele disse, ide ao que vende e comprai. Mas aí é tarde. Aqui você pode receber de graça. Você não precisa comprar nada. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a renovação na sua vida. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, o som de poder. E o som que nós estamos ouvindo hoje são sons diferentes. São sons do inferno, da música profana, das novelas liberais, de todas as músicas infernais, de tudo que o mundo pode estar oferecendo de ruim. Mas a igreja do Senhor está sendo preparada para este grande momento. Vamos orar? Se você puder vir à frente, venha. Se não puder, nós vamos orar e agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer pelo privilégio de você estar servindo ao Senhor aqui, ainda nessa noite. E antes que a trombeta do Senhor toque, ou antes que você parta daqui com o Senhor, esteja com a sua lamparina vazia. Deus quer restituir, Deus quer lhe devolver, Deus quer lhe fortalecer, Deus quer lhe restabelecer. Aleluia, abastecer, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, é a ordem do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Alguém aqui com problema de saúde, levante sua mão, queremos incluir nesta oração.
alguma enfermidade, pode levantar sua mão onde estiver. Problema de desemprego, problema familiar. Peça ao Senhor nessa noite, inclua na sua oração agora. Aqui estão essas vidas em nossa frente, cada um dos irmãos, e o Senhor conhece os corações, conhece a necessidade de cada um dos seus filhos que aqui estão, e o Espírito Santo, Consolador, Ele mais do que nunca, Ele por ser onisciente, presente, Ele já está do seu lado, intercedendo por você. Creia nisso, confie nisso. E vamos orar agora. Pai Celestial, Oradamassuri Sandarabagai, Sindequemachora Santa. Eterno Deus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra não volta vazia, porque Tu é que diriges todas as coisas. Senhor, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Há muitos corações, Senhor, desamparados. Há muitos, Senhor, que já não tem mais as suas lamparinas acesas, Pai. Há muitos que já não tem mais o azeite do Espírito Santo. Suas vidas têm sido vazias, com muita depressão, muita crise, muita luta, muita enfermidade, Senhor, muito desânimo. Mas Tu tens o unguento do céu, este azeite serve também como unguento para nossas enfermidades. Senhor, aqui, Senhor, estão cada um dos Teus filhos e filhas, cada qual, Senhor, com a sua necessidade. Filhos desempregados, famílias, pais de família desempregados, ou aqueles que estão no lar, Senhor, vivendo um problema matrimonial. Ajusta esse casamento, Espírito Santo, Tu és o juiz por excelência. Vá nesses lares, restabelece essa família que vive em desavença. Tira toda a contenda, toda a falta de amor que existe nos lares. Pai, visita, Senhor, aqueles que estão na UTI, desenganados pela medicina. Fugiu, Senhor dele a esperança momentaneamente. A medicina já disse não, mas a última palavra está contigo. A última palavra está contigo e nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, de Criciúma. Que haja cada vez mais o desejo do despertar, de buscar, e nós termos aqui um reavivamento, Senhor. Prepare-nos para isso, Senhor. Dinamize-nos para isso, Senhor. Abençoa cada um daqueles que estão aqui na frente, Senhor. Sejam atendidos os seus pleitos, os seus pedidos. Aqueles que Te aceitam e a Ti como único e suficiente Salvador, através das redes sociais, Pai. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, Pai, para que possam serem felizes por toda a eternidade. Senhor, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estamos, Senhor, como igreja, como noiva do Cordeiro, aguardando, Senhor, a qualquer momento, Senhor, o grito: eis o noivo. E nós queremos, como igreja, estar ataviada com o perfume do Teu Santo Espírito, para dizendo: seja bem-vindo, noivo, seja bem-vindo, Senhor, porque nós Te amamos. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Esperar, que me faz confiar em Ti.
Quantos podem glorificar o Senhor? A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe pastor Eliseu, e que realmente possamos ter em depósito, possamos estar sempre atentos a tudo o que Deus tem mostrado para nós através da sua palavra, e precisamos estar repondo, que não falte o azeite na nossa vida, para que possamos sempre ter luz, aleluia. E assim nós vamos prosseguindo até poder chegar no céu. Este é o alvo e o desejo da igreja, e a esperança da igreja, de que Jesus de fato vai voltar. E nós acreditamos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe a todos que aqui estiveram, que tenham uma semana abençoada pelo Senhor. Dentro de instantes, 19h10, iniciaremos com o próximo culto, e os trabalhos aqui da semana são normais. Erga sua mão comigo, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, e todos dizem, conduzidos pelo, e se Deus é por nós, Deus vos abençoe em nome de Jesus.